Doutor Vitor, Grande professor, tudo bem? tudo jóia? O pessoal tá entrando aí. Vamos Isso esperar aí, mais alguns minutinhos para a gente começar aqui a nossa live. Muita gente entrando aí para acompanhar esse nosso bate-papo. Então maravilha. vamos esperar mais um pouquinho aí para que a gente possa começar, tá bom? Fechou? Tranquilo, vamos Maravilha, entrando. show de bola. Bem-vindo aí para quem está entrando, para quem saiu do plantão e está entrando, para quem está no plantão. Vamos lá, eu estou no plantão também. Tô em casa, tô no meu pós. Aí sim, hein? Aí Muito bom, sim. excelente. Boa noite aí a todos que estão entrando. Vai chamando os seus amigos aí, os seus colegas, para que todos possam participar e interagir aqui conosco. Tentar começar pontualmente às 20 horas, em respeito aqui ao nosso convidado e também ao nosso público. Então, às 20 horas aqui a gente inicia o nosso bate-papo, tá? É isso aí, muito bom, tranquilo. Carlos Danilo, aqui do SAMU, doutor Alexandre Olha, Colombini, grande colega de turma lá em Marília, a escudeiro, Mi, a Mi e a Jaque, Alexandre, enfermeiras, estão aí. muito bom. Muito bom, pessoal. 20 horas em ponto, vamos começar então aqui em respeito, né, aos nossos colegas. Doutor Vitor Vecchia, muito obrigado por aceitar o convite dessa nossa primeira live, né, de uma série de outras que virão. Bom, o tema central da nossa conversa aqui, doutor Vitor, são os desafios da medicina de emergência. E dentro do contexto do atendimento pré-hospitalar, quais seriam aí os erros que a gente deve evitar cometer no atendimento pré-hospitalar? Doutor Vitor, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação e o que te motivou a escolher a medicina de emergência. Obrigado mais uma vez. Oh, eu que agradeço aí o convite, viu? Muito feliz aí de estar participando nessa live com você. Legal. Eu me formei em 2018 pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Sendo que no sexto ano eu fiz o meu estágio no SAMU aí de Jundiaí, né? Depois disso, eu decidi que eu ia fazer a medicina de emergência, trabalhei por 2 anos. E nesse processo estudei durante esses 2 anos e entrei na residência de medicina de emergência da Unifesp, né? Da Escola Paulista de Medicina. E agora, já no meu terceiro ano de formado, estou indo para o R2 e faço parte aí da equipe do SAMU de Jundiaí, onde fiz meu estágio há alguns anos atrás, né? Então é o que é mais gratificante ainda. Muito bom, doutor Vitor. É muito legal a gente ver o desenvolvimento dos nossos colegas, né? Você que iniciou aqui conosco no SAMU inicialmente como acadêmico, né? Como um estagiário, hoje fazendo parte do nosso corpo clínico. Isso eu acho que serve, né, de estímulo para as pessoas que gostam da área, seja ela pré-hospitalar ou hospitalar, é que a base, quando bem formada, você vai alcançar os seus objetivos, né? Ninguém senta no trem e já vai sentar na janela. Então, todas as etapas precisam ser cumpridas para que você cresça do ponto de vista do seu alicerce, né? Ter uma base muito sólida na medicina, conheça o serviço, conheça onde você quer atuar, para que depois você faça parte do time propriamente dito. Bom, doutor Vitor, Exato. partindo então dessas premissas, vamos falar um pouquinho desses erros, né, que eventualmente as pessoas podem cometer quando vão trabalhar no APH. Então, para a gente começar a nossa discussão, Vitor, vou colocar um caso clínico aqui, algo que é bem rotineiro, né, de nós Vamos lá. atendermos. Seguinte, você é acionado para atender uma vítima de colisão entre moto e carro. Você assumiu o seu plantão às 19 horas e essa ocorrência eles te chamam às 19h20, tá? Você chegou no seu plantão, assumiu o plantão, por algum motivo você não fez o checklist da sua bolsa de via aérea, tá? E foi para a ocorrência acreditando que em tese estava tudo certo. Você se deparou com a seguinte cena: o piloto da moto, inconsciente no local, em decúbito ventral, com o capacete ainda, fazendo um ruído na via aérea, né? Aí você inicia o seu atendimento, faz o rolamento desse paciente,
libera a via aérea dele manualmente, porém, ao abrir a sua mochila, Dr. Vitor, você não encontra o seu aspirador de ponta rígida. Dr. Vitor, essa é uma situação que ela pode acontecer, né? Você não fazer o checklist e se deparar com ausência de algum material danificado, algum material que não está funcionando adequadamente. Qual que é o impacto disso no atendimento, Vitor? Justo o material de via aérea, né? Justo o começo do nosso atendimento. O final, com certeza, pode ser trágico, né? No caso, se a gente esquece de fazer o básico, que é sistematizar a mochila de via aérea, tanto sistematizar o seu próprio material, isso daí pode ter um impacto decisivo no desfecho do paciente, né? Um paciente com ruído de via aérea, possivelmente desaturando nesse caso, né? Pode até virar óbito por uma negligência totalmente reparável, né? Perfeitamente. Esse foi um exemplo, né, do que se pode acontecer, e o que é muito comum, né, as pessoas assumirem o plantão. Muitas vezes na passagem de plantão o colega fala que não usou absolutamente nada dessa mochila, e na hora que você vai fazer o checklist, né, que a mochila de via aérea eu comparo com um paraquedas. Se você não checa e pula, você está assumindo um risco de esse paraquedas não abrir. Então a mochila de via aérea para mim é o paraquedas, precisa ser checada, rechecada no plantão da manhã, no plantão noturno, para que você não tenha surpresa. Então quanto mais sistematizado, né, como você bem frisou, quanto mais metódico você for nessa primeira etapa do seu plantão, que é o checklist, você corre sérios riscos, né? Você pode colocar o seu paciente em risco, não só aí do ponto de vista no manejo, até do ponto de vista jurídico, muitas vezes, né? O impacto disso pode ser enorme. Vitor, uma outra situação que eu acho que é importante a gente citar, um erro, né? Uma falha que eventualmente as pessoas podem cometer. Se nessa mesma ocorrência, Dr. Vitor, você se deparasse com uma via, né, onde o trânsito não foi interrompido, a sinalização não está adequada, existem pessoas ali com um comportamento bem estranho, e você não dá a prioridade ali à segurança da cena, à segurança da equipe. Isso é um erro comum? Você enxerga isso de uma forma muito frequente? Enxergo como um erro comum, mas ao mesmo tempo eu vejo a nossa equipe aí do SAMU bem treinada em relação a essa parte, né? A segurança da equipe em primeiro lugar, né? Desde a coisa mais básica, que é descer da viatura observando o trânsito, quanto se proteger de uma possível agressividade dos populares, né? Que é uma coisa não tão infrequente, infelizmente, né? Para isso a gente tem várias formas de se proteger, né? Inclusive, tanto o nosso próprio cuidado, né? Primeiro o nosso cuidado, e depois outras formas, como optar por atender o paciente dentro da VTR, né, dentro da viatura, caso o paciente tenha condição clínica para isso, né? A proteção da equipe sempre em primeiro lugar. Perfeito. Esse eu acho que é um detalhe, né, Vitor, que com o passar do tempo, com a experiência que você vai adquirindo para atender os pacientes, é algo que eu sempre tento realizar, né? Se o paciente tem condição, se ele te permite essa condição, embarcar ele na viatura o quanto antes, porque minimamente você está num ambiente um pouco mais controlado, sem tantos populares. Hoje a gente sabe que a exposição através de um celular ela é muito frequente, então se você puder embarcar esse paciente e fazer tudo dentro da ambulância, ótimo, né? Então, regras básicas, né, Vitor, aí que a gente pode citar para sinalização de emergência, que é algo que é muito comum, a gente sempre, né, está visível, de frente para o tráfego, analisar muito esse ambiente, tomar atitudes rápidas. Se você for sinalizar para o trânsito, tenha, né, atitudes e gestos firmes para que o motorista, para que esse usuário não tenha dúvida de qual é a sua intenção na sua sinalização. E, obrigatoriamente, você está com todos os seus EPIs colocados de uma forma correta, né? Nunca deixar de estar usando ali seu óculos de proteção, máscara, seu macacão adequado, a bota. Então, acho que isso é fundamental para garantir inicialmente a sua segurança e depois a da cena. Que, inclusive, faz parte da sistematização não só da mochila de via aérea, né, quanto a sistematização do nosso material, né? Perfeito.
Perfeito, exatamente. E Vitor, e uma outra situação que é bastante comum, né, a gente acabar presenciando muitas vezes são as pessoas não iniciarem o atendimento pela sistematização preconizada, né, o famoso XABCDE da avaliação primária aí do paciente traumatizado, né, do paciente que nós atendemos aí no contexto pré-hospitalar. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que que essa sistematização foi criada e o que que inclui hoje esse X antes do A, né? Qual que é a intenção aí? Perfeito. Então, a sistematização, ela foi criada justamente para ser seguida. Grupo de pessoas estudaram que a melhor forma de atender o paciente com o melhor desfecho é começar pelo X, A, B, C, D, E. Então, não é um momento para o médico assistente fazer ciência. Isso já foi estudado e o médico assistente tem que colocar os protocolos em prática. Claro, levando em conta cada situação, mas o protocolo geral ele tem que ser seguido, né? O X, né, inicial aí, que no início da minha graduação na faculdade não era tão citado, né, mas agora veio com bastante força essa informação, é hemorragia sanguinante, né? Vindo aí das informações de contextos militares, né? Quando uma pessoa tem uma hemorragia sanguinante, por exemplo, ele tem um ferimento por arma de fogo na artéria femoral, você vê que está jorrando sangue. E ao mesmo tempo ele tem uma lesão em via aérea. Rapidamente obstrua essa torneira, obstrua esse sangramento. Esse sangramento vai levar o paciente a uma condição clínica muito pior. Fazendo isso de forma rápida, você continua pelo A, o B, o C, o D e o E. É muito comum, doutor, algumas lesões distrativas, né? Então, paciente vítima de acidente de moto, está com a perna toda retorcida, aquilo que é mais gritante e chama mais atenção é o que as pessoas têm o ímpeto de tratar. Mas, muitas vezes, ele está com pneumotórax, e não vai ser a perna retorcida que vai matar o paciente, né? Vai ser esse pneumotórax, possivelmente hipertensivo aí. Perfeito. Então, realmente, né, quando a gente se depara com um acidente e vê que o paciente tem alguma lesão muito grave, né, algo que realmente chama atenção, como uma fratura exposta, né, um membro rodado, muitas vezes a gente fica ali preso àquela imagem, né, àquela situação e tem ali a vontade de iniciar a atender por aquela situação. E se esquece muitas vezes que existem as prioridades, né? Os princípios não devem mudar no atendimento, independente de qual é o mecanismo. Então, hoje, como você bem citou, né, o X para sangramentos externos exsanguinantes deve ser controlado imediatamente na chegada da cena, assim como uma via aérea obstruída deve ser rapidamente avaliada, né, Vitor? Então, são duas situações que realmente Sim. colocam o paciente num risco muito grande e fazer com que essas outras lesões, como você bem disse, né, uma fratura exposta, um sangramento já de pequena monta, possa ser avaliado na sua cronologia, na sua sequência, né? Após você Exatamente. terminar de avaliar o A, terminou de avaliar o B, o C, o D e aí por diante. Eu acho que essa sistematização ela precisa estar medular na cabeça dos socorristas, né? Para que a gente não pule as etapas, para que a gente realmente de fato tenha essa metodologia e seja metódico em respeitar os princípios. As preferências a gente pode mudar um pouquinho a forma com que você faz algum procedimento, mas os princípios devem ser respeitados à risca para que a gente, de fato, não corra o risco, né, Vitor, de esquecer alguma situação como essa. Você já teve Uhum. alguma experiência no começo aí da sua carreira, se deparar com uma situação como essa e falar, poxa vida, vamos voltar aqui, vamos recapitular e começar a atender esse paciente por aquilo que de fato é importante no primeiro momento? Conta pra gente. Já, várias vezes isso, né? Isso é uma coisa recorrente, inclusive, né? Você vê alguma lesão muito grave e inicialmente, você prende sua atenção naquele fato, naquela lesão. Mas eu acho que eu sou uma amostra um pouco viciada, né? Porque eu fiz estágio aí no SAMU, né? Então, um estágio que era para ser de um mês se transformou aí de quase um ano, né, em contato frequente com você. Então, esse tipo de pegadinha, depois que eu me formei, eu não caí mais, sabe? Mas o ímpeto é de cair. Então, se você não estiver muito bem atento que, opa, tudo bem, a pessoa tomou
tiro no hemitórax à direita. A sua intenção é ir lá e começar pelo tórax, mas calma, olha a via aérea, vê se o paciente tem disfonia, vê se o paciente tem sangue na via aérea, né? E aí depois você vai para o B. Realmente, existe esse ímpeto, mas acho que também sou uma amostra viciada, portanto que já fui cobrado por isso. Sem dúvida, né, Vitor? Eu acho que uma ocorrência bacana para te relembrar aqui e passar para o pessoal é uma ocorrência que você foi atender comigo de uma senhora, uma idosa, né, que ela acabou sendo atropelada por um ônibus em frente ao terminal central aqui em Jundiaí. Ela Sim, teve esmagamento, né, da pelve, esmagamento da região do períneo, com um trauma complexo, né, de bacia, de períneo e também da região abdominal. E aquilo de imediato, né, Vitor, chama muito a atenção. Você muito. chega numa cena e vê um paciente ali eviscerado, um paciente com esmagamento de períneo, sangramento baixo. Isso realmente chama muito a sua atenção a ponto de você querer abordar aquela situação no primeiro momento. Então, Sim. você sistematizando isso e colocando, né, os princípios para que isso esteja muito medular, muito mecânico na sua cabeça, você corre o menor risco de errar. Então, o treinamento, né, as discussões e principalmente os treinamentos, eles são fundamentais para que você de fato não caia nessa armadilha, né? E essa ocorrência foi simbólica para mim porque eu vi que você no primeiro momento ficou até um pouco impressionado, né? Era Muito. ainda era ainda um interno aqui conosco do sexto ano, mas você viu que a sistematização faz com que a gente de fato priorize aquilo que mata mais rápido. Então ela não tinha nenhum sangramento exsanguinante de fato, mas ela tinha uma lesão complexa ali, mas aquilo foi visto no momento certo. No Primeiro momento nós fomos certo. lá, liberamos a via aérea, ofertamos o oxigênio, né? Examinamos o tórax dessa paciente, né? Inspeção, palpação, ausculta, acesso, reposição, daí fomos avaliar o abdômen, a pelve dela, que também fazia parte do C, a paciente que estava ali num grau de choque bastante acentuado, né? Ela tinha lesões internas que sangraram de uma fonte interna, uma lesão abdominal e de pelve complexa, mas isso acho que deixou muito claro para nós e deixa aqui, né, nossa discussão, para que todos se lembrem de que a gente precisa sistematizar. Isso vem através de treinamento, através de experiência, através de você estar presente no serviço, né? Fazendo parte dele, seja como estagiário, como optativo, ou quando você começa a trabalhar de fato no serviço, lembrar que isso é fundamental para que você não erre. Então, Vitor, acho que isso são pontos fundamentais. Esse Outra. exemplo que, esse exemplo que você me deu, realmente, foi um caso chocante, porque eu lembro de você realizando a via aérea definitiva ali, entubando a paciente, e eu simplesmente não conseguia desgrudar o olho da pelve. Pois é. Foi uma coisa muito, muito chocante. E eu achei, inclusive depois comentei com você, que eu achei impressionante a tranquilidade da equipe, né? A lesão estava feia, mas foi feito tudo com calma, com a velocidade adequada, sem atropelar as coisas, você estava tranquilo na via aérea, e foi nesse momento também que eu aprendi o uso do Transamin, no caso de paciente com choque hemorrágico. Perfeito, foi exatamente isso. Né? Usamos o Transamin no pré. E uma pergunta muito boa que pintou aqui na live, né? Uma pessoa pergunta qual que é o impacto disso, Vitor? Hoje você estando nos dois lados, né? Da moeda, fazendo o pré-hospitalar e fazendo o intra-hospitalar lá na Escola Paulista de Medicina, qual que é a importância que você vê hoje de um bom atendimento pré-hospitalar? Qual que é o que isso proporciona para a vítima do ponto de vista de prognóstico, Vitor? O pré-hospitalar é o divisor de águas da vida do paciente, né? Ele estava bem até determinado momento, ele sofreu algum agravo importante a ponto de precisar ir do pré-hospitalar e foi atendido agora por outra equipe no intra. Se esse paciente foi atendido de uma forma satisfatória, sistematizada e com qualidade no pré-hospitalar, a qualidade do atendimento no intra-hospitalar, ela simplesmente flui. Agora, quando o paciente grave, ele é apenas transportado para o hospital, né, sem os devidos atendimentos corretos, sistematizados, é como se o paciente tivesse, entre aspas, chegado por meios próprios e o atendimento começaria no hospital. Então, é um atraso muito grande para um paciente grave.
E o atraso para um paciente grave é muito prejudicial ao prognóstico. Perfeito. É o que a gente fala aí, né, e discute muito em relação aquele período de ouro, né, a antiga Golden Hour, os 10 minutos de platina, que é aquele tempo que você tem para fazer um procedimento salvador, né, excluir aquelas lesões que ameaçam de fato a vida. E essa situação de fato de você conhecer o seu sistema, né, Vitor? Conhecer a cidade que você atua, conhecer o serviço de pré, conhecer principalmente o hospital de referência é fundamental. Então, a comunicação no pré-hospitalar, eu acho que ela é um elo dessa corrente, que ele pode ser muito frágil se você não sabe se comunicar, ou se a comunicação entre o pré e o intra é truncada, como pode acontecer em algumas cidades. Mas vamos citar aqui o exemplo da nossa cidade, aqui, Jundiaí, onde a gente tem um contato muito bom com o hospital, conhece muitas pessoas que trabalham dentro do hospital, e algumas até fazem essa dupla função, né? Faz pré, faz intra, que é o meu caso também. O quanto isso você acha que facilita, e principalmente, né, o intra-hospitalar conhecendo e reconhecendo a importância do pré, onde é que isso gera impacto do ponto de vista da assistência e também do respeito entre os profissionais que trabalham na área da saúde? Eu acho que é o seguinte, com o pré-hospitalar reconhecendo a sua devida importância e também reconhecendo a devida importância de um intra-hospitalar bem estruturado e bem funcionante, as equipes elas se veem como complementares. Então, não ocorre de chegar um paciente e falar, nossa, o que é esse paciente? Será que esse paciente era para estar aqui? Não. A equipe do intra-hospitalar, conhecendo do pré-hospitalar, sabe, olha, se esse médico, se essa equipe trouxe esse paciente para cá, pode ser que de primeiro momento eu não esteja vendo a gravidade, mas eu confio no meu colega do pré-hospitalar, eu sei que ele não traria um caso eletivo para aqui, para a minha sala de emergência. Então, a confiança entre as equipes, ela é fundamental para um bom desfecho para o paciente, né? Perfeito. E, Vitor, qual que é a importância, né, de você fiz o atendimento, né, reconhecer as lesões, atendi, qual que é a importância de você avisar o hospital? Quais são os passos que o hospital, ou a equipe, né, que vai atender esse trauma, o que ela precisa dentro do hospital fazer para que esse paciente seja bem recepcionado? Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Perfeito. Então, em casos graves, né, que são geralmente os casos que a nossa unidade de suporte avançado vai, a nossa USA, muitas vezes o paciente ele chega no hospital entubado. Isso daí implica numa logística para o hospital. Muitas vezes o hospital está lotado, muitas vezes o hospital está sem leitos disponíveis, né, sem monitor ou sem ventilador disponível, né? Então, a gente passando para o rádio, para o nosso centro, avisar o hospital que um paciente tal, com tal comorbidade, com tal patologia, tal acidente, entubado, que ele precisa de um leito, faz com que a equipe toda se remaneje e na hora que o paciente chega, tudo já está pelo menos, mais ou menos ajeitado para não ter esse atraso até o paciente continuar recebendo os atendimentos dentro do hospital, né? Perfeito. Então, dentro do hospital existem também ali aquela situação de a equipe se preparar, arrumar o leito para o paciente, checar os materiais, saber quem é a equipe que vai receber esse trauma. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que até mesmo, Vitor, antes, né, de iniciar o seu plantão, é você fazer o contato com o hospital e saber quais são as condições, se a equipe de cirurgia está ok, se a autópsia, a tomografia, raio-x, banco de sangue, se tudo isso está em ordem para que você tenha a segurança que durante a sua operação você for levar esse paciente, tudo esteja preparado e, obviamente, o hospital também dá esse feedback para o pré, se porventura, né, a sala está muito cheia, o hospital naquele momento está com uma condição de superlotação. Acho que a comunicação no atendimento de uma vítima grave ela é fundamental, ela faz parte, é um tempo obrigatório, eu acho que no atendimento desses pacientes. Doutor Vitor, Exatamente. um outro aspecto que eu acho que a gente precisa comentar, e que muitas pessoas eventualmente acabam não levando isso muito em consideração, é o seguinte, né? No pré-hospitalar nós temos essa mania, essa rotina de checar os nossos equipamentos, os nossos materiais, de conversar com o condutor, com o enfermeiro que está com você na USA e criar ali uma certa sinergia
o atendimento. No hospital a gente não vê tanto isso, né? Você fazer ali um briefing ou você checar os materiais que estão dentro do hospital. Você acha que isso deveria mudar ou qual que é a sua opinião sobre isso, Vitor? Por que isso não acontece no Inter de uma forma tão frequente igual no pré? No pré-hospitalar, as condições elas são um pouco mais complexas, né? Porque, independente do nível de complexidade, vai ter o médico, o enfermeiro e o condutor. Então, isso acaba gerando uma apreensão com resultado positivo, que é o enfermeiro ele vai checar muito bem a bolsa dele, o médico vai checar muito bem a bolsa dele, por quê? Se der errado, não tem como pedir para alguém correr em outro setor e trazer um ambu funcionante. Então, essa sistematização do pré-hospitalar, ela ocorre por medo de dar errado, um medo perfeitamente plausível e que deve ocorrer, né? Agora, no intra-hospitalar, como tem vários funcionários, tem vários equipamentos, tem vários ambus, muitas vezes as pessoas podem dar uma tranquilizada e falar, olha, tudo bem, se esse daqui não funcionar, a gente pode pegar outro. Bom, se esse laringo aqui apagar, a gente pega o laringo da UTI aqui do lado. O que seria muito ruim também, né? Então, essa sistematização, tanto dos materiais quanto dos checklists, né, elas devem ser realizadas também no intra-hospitalar. Uma frase que você fala e que eu acho perfeito é: no pré-hospitalar você não confia, você confere, né? Então, não há nenhum problema de fazer um duplo cheque, né? Às vezes o profissional ele esqueceu o salbutamol, por exemplo, e o outro profissional falou, olha, esqueceu, né? Vamos repor. E aí isso para não acontecer novamente, né? Então, esse tipo de sistematização também tem que acontecer dentro do hospital, né? O enfermeiro checou o laringo, o técnico checou o laringo, o médico checou o laringo, perfeito, o laringo está funcionante, pode vir qualquer via aérea ali que você vai usar o laringo funcionante, não vai ter surpresa, né? Perfeito, Vitor. Eu acho que essa educação, esse respeito, né, com a instituição e com o paciente, ela é fundamental. O enfermeiro, eu acho que é um grande exemplo que ele checa muito bem, ele se preocupa muito com isso, tanto no pré quanto no intra. Eu vejo eles fazendo o checklist do carrinho, abrindo, vendo as coisas. Então, eu acho que é um profissional que é exemplar nessa situação, até porque ele tem que checar muito mais coisas do que nós, né? Aqui no pré também, ele vai checar a bolsa de acesso, os medicamentos. E eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar aqui, Vitor, a importância do condutor socorrista, né? Ele também é uma pessoa que vai checar a viatura, vai checar como é que está a parte mecânica, a parte de sinalização, se o highlight está ok, se a sirene está ok, se o freio, se a água, se o óleo, pneu, se a lataria, né, faz aquela ronda 360 na viatura para ver se ela está em ordem. Então, na sua opinião, Vitor, qual que é a importância hoje do condutor socorrista no contexto do atendimento pré-hospitalar? Porque você bem sabe que aqui na USA nós temos o médico, o enfermeiro e um condutor. Se esse condutor ele não conseguir desenvolver o atendimento junto conosco, falta a mão. Muitas vezes falta a mão. Você sabe disso, que atender uma vítima grave estável, você precisa muitas vezes de muitas mãos, né? Porque tem muitos procedimentos, tem situações que a gente precisa cuidar. Então, qual que é, na sua opinião, a importância de um condutor socorrista bem treinado, um cara que chega junto na ocorrência e fala, doutor, o que você precisar pode me pedir que eu sei. O cara que conhece a bolsa de via aérea, o cara que sabe onde estão os equipamentos, que na hora que você está checando sua bolsa, ele pede para checar junto. Na sua visão, o quanto isso pode impactar aí na qualidade do atendimento? O condutor, ele está muito longe de ser uma pessoa que dirige a ambulância, né? Ele tem um papel fundamental ali no atendimento. Além de ser uma mão extra para casos graves, ele funciona de uma forma a auxiliar tanto o médico quanto o enfermeiro de uma forma que não poderia não ter ele dentro da ambulância, né? Então, por exemplo, teve uma ocorrência que eu fui aí de um paciente com queda de nível e enquanto eu tinha garantido a via aérea, né, e enquanto eu estava realizando o resto
do protocolo do ATLS, o condutor ele ficou do meu lado, tinha me ajudado já a fazer o amparo do tubo, né? E ficou ambuzando, por exemplo, até eu acabar de fazer o atendimento. Depois a gente foi trocando as funções. Então, assim, eu não sei como seria se ele não estivesse lá, porque o enfermeiro também estava ocupado, eu estava ocupado, né? Então ele tem um papel fundamental, né? Não tem como ter uma USA sem um condutor muito bem treinado. Ele é nosso braço direito, assim como enfermeiro. Perfeito, cara. Eu acho que a gente tem um grande privilégio de trabalhar aqui com condutores que são muito além de condutores, né? O cara que garante a segurança para a gente, que conduz a viatura, que dirige de uma forma excepcional, e é um cara que conhece muitas vezes a mochila de via aérea, a mochila de acesso, que ajuda o enfermeiro a fixar um acesso, a pegar um soro. Muitas vezes tem condutor aqui que sabe até já testar o cuff, né, do tubo. Então, olha o quanto isso faz com que você ganhe tempo, muitas vezes, no atendimento. Então, acho que é importante Sim. você estar entrosado. E outro detalhe, Vitor, durante o deslocamento para a ocorrência, você recebe a informação do controle. E durante o deslocamento, você conversa com a sua equipe, você vai fazendo um briefing, um checklist mental da função de cada um. Por exemplo, vamos atender um trauma na rodovia. Se o paciente estiver assim, a gente vai atuar assim. Se ele estiver dessa forma, a gente vai mudar um pouco a nossa estratégia. Qual que é a importância de você ir conversando com a equipe no deslocamento para que você chegue na ocorrência e realmente esteja tudo brifado, cada um sabendo exatamente qual que é o seu papel, sua função. Você faz isso, é um costume seu? E uma segunda pergunta, Vitor, qual que é a importância do debriefing após o final aí da ocorrência? Uhum. O checklist mental eu faço em 100% das ocorrências. Todas as ocorrências, né? E muitas vezes, enquanto eu faço esse meu checklist mental do que possivelmente eu vou encontrar, eu encontro algumas brechas que eu falo, não, eu acho que é interessante discutir com a equipe de enfermagem, né? Então, uma ocorrência que a gente pegou nesse sábado, eu fiquei na cabeça o seguinte: era uma situação que os populares ao redor estavam muito agitados, né? Era realmente uma situação bem comovente. E aí eu conversei com o enfermeiro Tiago, olha, nessas circunstâncias, né, passei o que foi passado na regulação, né, com as pessoas muito agitadas, possivelmente estariam agressivas, a gente não sabia, né? Falei, nessa circunstância, né, será que a gente consegue, né, a depender desse caso clínico? Realmente, eu acho que nessas circunstâncias, de fato, se esse caso clínico tiver dessa forma que passaram, a gente consegue atender dentro da ambulância, dessa forma a gente fica mais seguro, a gente tem mais acesso aos materiais aqui próximos da gente, né? Então, eventualmente também faço esse debriefing antes de chegar na ocorrência. E após a ocorrência, é muito importante para ver o que faltou, né? Porque, às vezes, na dificuldade do acidente, na dificuldade do caso clínico, a gente faz o que tem de melhor para fazer, nas circunstâncias que tem para fazer, mas a gente pode refletir depois o seguinte: olha, nessa circunstância, numa próxima vez, talvez eu faria por outro caminho que daria certo da mesma forma, só que seria mais fácil. E a equipe vai ficando cada vez mais treinada, né? O treino prático primeiro começa com o treino mental, né? E o debriefing, que eu vejo que você tem muito hábito de fazer, faz muita diferença. Perfeito. Eu acho que o debriefing é uma hora que a gente aprende muito, né? A gente faz as nossas reflexões, a nossa autocrítica, muitas vezes, e vê aquilo que a gente fez de positivo e os pontos de melhoria que a gente poderia aplicar numa outra ocorrência, né? No APH, né, Vitor, a gente costuma dizer que o paciente não lê o livro, né? No livro é Uhum. tudo maravilhoso, né? Você chega na ocorrência, você tem que muitas vezes ter muita criatividade para que você consiga resolver algumas situações que somente quem faz pré-hospitalar sabe que a gente pode se deparar. Mas sempre lembrando e respeitando os princípios, né? Independente da situação, os princípios são fundamentais. Então a gente já falou, né, sobre a importância da sinalização, a importância de seguir a sistematização do XABCDE, a importância de realmente realizar um checklist correto, não é aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V na pasta, né, onde você só vai Uhum.
checando, porém não acaba checando, não testa o ambu, não testa o laringo, não vê se a pilha tá boa, né? Se não vê a validade dos equipamentos, né, Vitor? Existem Aham. materiais aí que tem a sua validade, você acaba muitas vezes não prestando atenção, então acho que isso é fundamental. E eu acho que um outro Uhum. ponto, Vitor, que também faz muita diferença é você conhecer muito bem a sua equipe. É você Uhum. conversar com a equipe do básico, é você conversar com o TARM, você conversar com o rádio operador, você conversar com a sua equipe como um todo, a coordenação, para entender quais são as dores, né, quais são as dificuldades de cada um desses profissionais, para que você consiga reconhecer e entender, muitas vezes numa situação mais crítica, o porquê que está sendo tomada alguma atitude. Então, acho que Aham. isso é de suma importância, né? Você conhecer a fundo o sistema para que você realmente saiba, em um determinado momento, que as coisas não estão dando muito certo, Uhum. saber qual que é a saída, saber para quem você vai pedir ajuda, como você vai resolver uma situação complexa que muitas vezes o APH vai nos impor. Vitor, Uhum. todo mundo está muito acostumado e todo mundo sabe, né, quem trabalha principalmente em SAMU, que a grande maioria das ocorrências são clínicas, são Sim. ocorrências clínicas, né? Muitas vezes as pessoas imaginam que trabalhar no SAMU ou trabalhar com pré-hospitalar você vai atender uma grande quantidade de traumas graves, né? E nós sabemos que Aham. isso, felizmente, não é a grande parte, mas as ocorrências clínicas é o nosso dia a dia, né? O feijão com arroz do APH. Vitor, Uhum. essas pessoas que acham, né, que o APH é só trauma, é só tragédia, qual que é a grande dica, qual que é o ensinamento que você coloca para eles? E muitas pessoas falam, por onde eu estudo, né, para fazer pré-hospitalar, que curso eu faço? Muitas vezes a gente só se lembra de PHTLS, né? Hoje nós temos aí Aham. outros cursos de imersão, a CLS, o MLS. Então, o que você daria de dica para quem está começando ou para quem vai ingressar no pré-hospitalar? Uhum. Como que ele poderia aí se preparar para entrar nesse meio? Essa dica ela funciona inclusive para o intra-hospitalar, né? Então, um curso de emergências clínicas pré-hospitalares é o AMLS, né? Eu fiz esse curso logo depois de ter me formado em medicina em Porto Alegre. Foi um curso bem interessante, né? Me ajudou bastante a sistematizar as coisas, né? AMLS é o nome do curso. E junto com isso, fiz o PAUS, eu fiz o ACLS, né? Então, esses cursos, ele te ajuda a te sistematizar e também te ajuda a ter confiança no que você está fazendo. Porque você sabe que o protocolo é você fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. O resto, você vai usar os seus diagnósticos diferenciais, você vai usar a sua criatividade, mas o grosso, né, o básico, ele não vai mudar. Então, isso te dá muita confiança para você saber o que você está fazendo de fato, para você saber o que não é para você fazer de fato, e isso muda muito a percepção da equipe. Então, o condutor ele vai perceber que você sabe o que você está fazendo, o enfermeiro vai perceber que você sabe o que você está fazendo, né? Então, isso gera um bem-estar para a equipe inteira, e não só para o médico que está fazendo esses cursos. Esses cursos eles são o começo, né? Quem se formou, eu acho que tem que ganhar o diploma junto com a inscrição do ACLS, porque é obrigatório. Verdade, Vitor. Acho que você tocou num ponto muito importante e é uma dor aí do recém-formado, seja o enfermeiro, o médico, né, o pessoal também, os técnicos de enfermagem, auxiliares condutores, é uma deficiência geral na formação, né, Vitor, que faz muitas vezes a gente ter que procurar aí os cursos extracurriculares, né, como você bem citou, os cursos consagrados, os LS da vida. É, Porém, eu acho que existem outras maneiras, né, e vem sendo criadas aí outros cursos que conseguem também passar esse conhecimento, principalmente tentando problematizar rotinas, né, e coisas que são muito frequentes através aí da prática diária e também da experiência de quem está passando. Então, acho que treinar, fazer curso e se aprimorar nunca é demais, né? Eu Uhum, acabei de refazer, né, o meu ATLS aí pela terceira vez, desde que eu me formei, né? Eu renovo ele a uhum, cada 4 anos. E é sempre bom, né, você treinar, colocar de novo o pezinho no chão, saber que uhum, você, obviamente, tem muito a aprender
Então, eu acho que é fundamental. O treinamento é algo que nunca é demais, principalmente quando você está dentro de um serviço sério e que leva a sério o atendimento, você deve sim cobrar isso da sua coordenação, cobrar isso Uhum. dos gestores, porque o treinamento realmente faz com que o impacto no atendimento, a excelência do atendimento, ela seja alcançada, né? Não existe Aham. limites para o treinamento. É, E e para Vitor, as pessoas que se formaram ou que estão quase se formando, né, inclusive durante a graduação, existe também a possibilidade, né, e que tem uma grande validade isso, você encontrar um médico, no caso do estudante de medicina, ou um enfermeiro, no caso do estudante de enfermagem, que você confie, que você acredita que a conduta desse profissional é adequada e pedir para acompanhar. Isso vai te somar muito, não só na categoria de aprendizado técnico, mas também naqueles soft skills, naquelas coisas que não tem no livro, né? É, conversa adequada com a equipe, conversa adequada com o paciente, o que fazer em cada situação, né? Não tem como no livro abordar tudo que a gente encontraria aí, tanto no pré quanto também no intra, né? perfeito. Eu acho que você coloca o dedo numa ferida aí, né? Soft skills, né? Acho que são características, né? E algo que a gente foge um pouco do que é o contexto técnico, mas eu acho que o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional para o profissional de APH que vive sob uma pressão imensa, né, Vitor? Muitas Uhum. vezes aí à beira do burnout, né? Enfim, a gente trabalha demais, estuda demais, se cobra demais, é cobrado demais. Então, eu acho que a gente sempre está com a nossa cabeça a mil e só quem vive isso no dia a dia, com as pessoas que convivem com esse profissional, né? Eu cito aqui a minha esposa, meus filhos, minha família, e fala, caramba, todo dia você está de plantão, não para em É. casa, a sua vida é uma loucura, né? E para mim isso eles sabem, né? Inclusive minha esposa me acompanha aqui na live, um beijo para os meus bebês também. Isso me dá força, Vitor, saber que existem pessoas que eu amo, né, me aguardando, os filhos, a família, tem pessoas que ali realmente estão nos aguardando, isso nos dá muita força e faz com que a nossa parte emocional fique renovada. Então, eu acho que o equilíbrio entre profissão, o equilíbrio aí com a vida pessoal e social, ela deve ser atingida, deve ser buscada, né? E Faz total hoje, diferença. hoje, Vitor, como que você equilibra a sua rotina entre residência, trabalhar, estudar? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Dá uma dica aí pro pessoal. Olha, primeira dica talvez seja um pouco clichê, tá? Porque isso todo mundo fala, mas realmente você tem que sentir isso. Você tem que gostar do que você faz. Se você gostar do que você faz, você pode entrar num plantão de 12 horas e acabar ficando 13, que você, apesar de estar cansado e com vontade de ir para casa, você não vai estar ali se sentindo injustiçado, não vai ser o pior dia da sua vida. Vai ser um dia a mais. Né? Se você tem um jantar em família e atrasar, ok, é muito chato atrasar. Mas você vai saber que você pelo menos está fazendo o que você quer. Né? Você está ali porque você quer, porque você gosta. A outra coisa, eu acho que você precisa ter um alicerce em casa importante. Né? Isso que você falou da sua esposa, dos seus filhos. Eu vivi e vivo constantemente. Né? Foram 2 anos trabalhando e estudando para entrar aí na Escola Paulista, e a Carol, minha namorada, que eu imagino que esteja aí, me deu um apoio incrível. Né? Me deu tanto o alicerce emocional, quanto um alicerce de calma, confiança. Então, eu acredito que se você não tem esse alicerce na sua casa, se você não tem alguém que de fato te apoie nos seus planos, você vai ter que se desdobrar por dois, três e vai ter que talvez não conseguir por se cansar mais para fazer a mesma coisa, sabe? Perfeito, Vitor. Eu acho que é fundamental, né, esse equilíbrio, o apoio da família, das pessoas que a gente ama, né, que a gente gosta. Eu acho que isso renova de fato as nossas energias e faz com que a gente realmente venha para o plantão estimulado, né? A Uhum. motivação é algo que é interna de cada um, mas os estímulos ele pode vir da família, dos amigos, dos seus colegas de trabalho. E eu acho que hoje você ter um ambiente de trabalho saudável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional
faz com que, de fato, você consiga desenvolver talvez aí a sua melhor medicina, a sua melhor enfermagem, assim por diante, né? Um Uhum. ambiente tóxico, muitas vezes, muito carregado, pesado, é um ambiente que você não consegue desenvolver e é ruim para todo mundo, né? É aquela velha história, né? Uma ocorrência que começa quadrada com pessoas que você não tem muita afinidade ou não conversa adequadamente, geralmente o desfecho ele não é tão bom. Diferente Aham. de uma equipe que você já tem entrosamento, uma equipe que já se conhece muitas vezes só de olhar, né? Já tem aquela Aham. comunicação ocular, as coisas fluem de uma forma muito melhor. Então, acho que tudo isso é fundamental para que a gente hoje tenha sucesso no atendimento e não tenha tantos desgastes, né? Eu acho que a pandemia, né, o Covid, ele trouxe muito isso à tona, né, Vitor? Esse esgotamento, muitas vezes físico e principalmente emocional, pela cobrança, pelo excesso de atendimentos, pela exposição constante, né, que a gente sofre aí, o risco de se contaminar, contaminar a família, de atender esse paciente que até então era desconhecido e inexistente, né, na nossa Aham. rotina. Ela trouxe muito essas reflexões e hoje, indo aí para quase 3 anos de pandemia já, a gente É. entende que o equilíbrio, né, ele é fundamental para que a gente possa, de fato, se desenvolver. E uma coisa que eu noto, Vitor, que quando a gente está bem do ponto de vista emocional e principalmente físico, a ocorrência se torna mais fácil, a gente consegue raciocinar mais leve e desenvolver Sim. aí ela de uma forma um pouco mais tranquila, né? Você também tem essa sensação? Completamente, né? Se você, primeiro, se você chega já com problemas repetidos, emocionais, plantão após plantão, a sua vida vai começando a ficar chata, né? A sua vida vai começando a ficar pesada. E isso vai resvalar para várias etapas, para várias coisas da sua vida, inclusive o seu trabalho, né? Ou então, se você chega no plantão e tem pessoas desse jeito, né? Pessoas que são muito para baixo, pessoas que não incentivam, né? Aquelas pessoas mais carregadas, as ocorrências elas ficam piores, né? Como todas as outras coisas. E a ocorrência é uma das coisas que fica pior, só que a consequência acaba sendo para outra pessoa, né? Para o paciente. Então, uma coisa aí que eu prezo, que eu gosto mesmo particularmente gosto muito mesmo, é ter um bom contato com a minha equipe, sabe? A gente fica pelo menos 12 horas em cada plantão. Então, imagina ficar 12 horas junto com uma pessoa que você tem conflito. É muito ruim, né? Então é muito mais fácil ficar tudo bem, ficar tudo agradável, deixar o orgulho um pouco mais lá embaixo e ter uma vida boa no plantão. Afinal, a gente trabalha tanto, né? E vai sofrer a cada plantão. Isso daí é muito. Isso é o soft skills, né? Faz parte dos soft skills. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você estar num ambiente agradável faz toda a diferença para você exercer a sua melhor medicina, a sua melhor competência, vamos assim dizer, né? Dentro de toda Uhum. a gama de profissões da assistência mútua que a gente deve prestar a essa vítima. Muito bom, doutor Vitor. Acho que isso que a gente fala aqui, a gente não escuta muito nos cursos consagrados, né? Isso que vai além do atendimento técnico, que também ele é Uhum. fundamental, é importantíssimo, e acredito eu que a gente tem que realmente estar sempre fazendo, sempre executando, sempre treinando procedimento, conduta, postura, posicionamento, mas eu acho que tocar muitas vezes nesses pontos, né, que nem sempre são falados, eu acho que é fundamental para que as pessoas saibam também que dentro, né, desse macacão, dentro do atendimento, as pessoas que estão ali dentro são normais, né? Tem seus Aham. medos, tem suas angústias, né? Sim, São pessoas que também se cansam, que ficam ali muitas vezes comovidas com as situações, porém sim. somos profissionais, somos treinados para isso e tentamos sempre fazer o melhor para garantir uma assistência de excelência para a nossa vítima. Isso realmente vem de encontro com aquilo que você se esforça, né? Não existe Aham. uma recompensa sem o esforço, sem treinar, sem fazer a sua base, sem ter seu alicerce aí bem estruturado para que você tenha confiança e a equipe, né, Vitor, sinta confiança no atendimento. Não adianta muitas vezes você tentar passar uma imagem, mas na ocorrência você não conseguir desenvolver as situações, então a equipe já não tem mais aquela confiabilidade, acha que Aham. essa situação não vai ser desenrolada da melhor forma.
Então, acho que isso, de fato, é um grande receio, né, que os times de APH têm, em decorrência, muitas vezes, de um treinamento inadequado, da falta de experiência das pessoas. Por último, Vitor, aqui para a gente praticamente encerrar, vejo muitas vezes, né, que muitas pessoas que acabam de se formar, seja na medicina, na enfermagem, os técnicos de enfermagem, muitas vezes eles acabam de se formar e já querem partir para o APH. Uhum. Muitas vezes por necessidade, mas às vezes também achando que a sua formação básica já prepararam. O que você Uhum. daria de recado? Qual que seria a sua grande dica para essas pessoas que gostam, que querem trabalhar com isso, mas estão aí na sua fase inicial ainda da formação? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu me encaixo nessa, né, de quando eu tinha me formado lá em 2018. Então, a dica vai com calma. Pelo seguinte, o APH é o atendimento médico nível hard. Então, assim, se você não tem o hábito, por exemplo, de entubar um paciente numa sala de emergência com um enfermeiro, três técnicos, monitor, carrinho de parada do lado, um eletro do outro lado, se você não consegue fazer alguns procedimentos e ter algum bom desempenho ainda num ambiente super controlado, a sua vida no APH vai ser um desastre. E o pior, vai ser um desastre para a vida do paciente. Né? Então, o APH, às vezes, algumas pessoas entendem como um transporte, né? Então, você vai pegar o paciente lesionado e vai transportar ele para o hospital. É uma opinião totalmente equivocada, pelo que a gente conversou agora há pouco. Se o paciente ele vier redondinho para o hospital, o atendimento ele só flui. Né? Então, se a pessoa gosta muito de APH, começa no intra. Começa no intra, treina, segue quem você confia, faça os cursos, que na hora que você perceber que você está mandando muito bem no intra-hospitalar, talvez você comece engatinhando no pré-hospitalar. Perfeito, Vitor. Eu acho que eu compartilho dessa sua opinião. O step by step, né? O passo a passo, degrau por degrau. Acho que isso é fundamental para que você vá ganhando a experiência necessária antes de chegar nesse nível de complexidade que é. Eu não falo mais pré-hospitalar, né? Atendimento pré-hospitalar. Eu falo em medicina pré-hospitalar, porque hoje é um universo, é um conhecimento sem fim, né? Então, hoje muitos estudos já falam exatamente sobre o manejo do paciente do ponto de vista pré-hospitalar e não tem como, de fato, a gente iniciar numa carreira fora do hospital com a complexidade, com a responsabilidade, sem antes ter passado pelo intra e conhecendo o intra, né, Vitor? Eu acho que Uhum. você, conhecendo as dores, as dificuldades do pessoal do intra, do pessoal do pré, eu acho que o respeito começa a acontecer e, de fato, o paciente começa a ter ali a sua melhor chance. Porque muitas Uhum. vezes eu vejo que alguns hospitais não gostam do pré, o pré acha que o intra também não é o mais adequado para receber, então fica aquela rusga, né? Poxa, de novo você está trazendo um paciente aqui, por que você trouxe? Não Uhum. traz mais paciente aqui. Ou muitas vezes a equipe não querer ali receber as informações da equipe do pré, né? Não prestar atenção de como foi a cinemática, informações valiosíssimas estão naquela Uhum. primeira passagem de caso do técnico, do condutor, do médico, do enfermeiro. Então, acho que o respeito em você ouvir primeiro, que é o primeiro passo, né, para você atender bem o paciente, é ouvir a equipe que está levando o paciente para depois ali Sim. iniciar a sua avaliação inicial já dentro do hospital. Então, acho que o respeito, a educação, o entendimento dos dois serviços, dos dois setores pré e intra é fundamental para que a gente tenha sucesso no desfecho da vítima, né? Uhum. E treinamento. Eu acho que a grande lição que nós temos aqui hoje é, de fato, o treinamento. Se preocupar, né, com a boa formação, depois estar sempre atualizado através de bons treinamentos, ou acompanhar pessoas que você, de fato, sabe como trabalha, como atua, como é que é a índole, principalmente qual que é a experiência e a expertise que ele tem, a proficiência que ele tem naquela situação, faz com que você, de fato, comece a aprender, né, tanto do ponto de vista físico, lendo o livro, mas também acompanhando pessoas que de fato fazem a medicina, a enfermagem, o socorro
de uma forma séria, de uma forma justa, de uma forma honesta, né? Eu muitas vezes fico chateado, né, Vitor, com algumas pessoas que me procuram, muitas vezes falam a seguinte frase: ah, eu queria dar um plantãozinho no SAMU. É, Eu falo, cara, eu acho que você não está entendendo muito bem o que é isso aqui, né? Mas, enfim, eu explico não. para ele, né? Muitas vezes não tem culpa, mas eu vejo que a ideia de muitos, né, é que o cara que faz pré-hospitalar é o cara que não deu certo na vida, né? O cara que não deu certo, seja na medicina, na enfermagem, mas ele não imagina que, de fato, são os profissionais mais exigidos do ponto de vista técnico e Aham. aqueles que, de fato, precisa conhecer ali pelo menos aqueles 15 minutos mais críticos de todas as especialidades para que possa desenvolver, né, com competência, com seriedade, com respeito ali a ocorrência. Eu Então, percebo, Vitor, doutor, que essa fama da pessoa que faz o pré-hospitalar, eu percebo dentro da universidade que talvez esteja mudando, sabe? Hoje eu consigo ver que as pessoas dentro da residência de medicina de emergência valorizam quem faz o pré-hospitalar. Por quê? Agora, a gente, estando nesse nível de complexidade do atendimento, a gente já atinge aquela parte, a gente já passou a parte de não sei que não sei, e agora você sabe na parte que eu sei que eu não sei. Então, a gente enxerga quem faz o pré-hospitalar como uma pessoa que, opa, essa pessoa está num nível bom, porque ela está se expondo a muito mais adversidade. Então, eu vejo que as pessoas estão mudando um pouco esse paradigma já. Está valorizando mais quem está no pré. perfeito, eu vejo isso também e muito por conta dos estágios, né, Vitor, que hoje os residentes de emergência fazem, os acadêmicos de medicina fazem, o pessoal da enfermagem que busca hoje o SAMU para conhecer, para fazer um estágio ali, eu acho que isso é fundamental, né? Conhecer o serviço, conhecer a dinâmica de como isso funciona, evita, né? Ou pelo menos vai mitigar o risco de alguém falar uma bobagem como essa, né? De dar um Uhum. plantãozinho do SAMU ou querer achar que isso é mais um bico, né? De bico não É, tem nada, né? não tem Muito pelo nada. contrário, isso aqui é algo muito sério, não é a medicina das ruas, não é a medicina do improviso, aqui tem ciência, tem técnica, tem respeito. Então, eu não admito que profissionais falem mal sem conhecer o que de fato é essa grande escola que hoje eu defino como a medicina pré-hospitalar. Doutor Vitor, nós Uhum. estamos chegando quase no final aqui da nossa live de 1 hora. Eu Poxa, gostaria de agradecer imensamente a sua presença, imensamente os seus eu que conhecimentos. agradeço. E também agradecer aqui diversos colegas que trabalham comigo, doutor Maurício Lemos, lá do Paraná, a enfermeira Cat, a doutora Silvia Priscila Baião. São tantas pessoas que estão mandando mensagem, minha mãe, enfim, são tantas pessoas que estão aqui acompanhando, minha sobrinha, Luiz, o doutor Jorge Vigorito, que também trabalhou conosco no Autoban, excelente anestesista, o Alexandre, da Renovias, um grande colega, enfim, são tantas pessoas que acompanharam e deram suas opiniões aqui que eu acho que fez a nossa noite valer a pena. Vitor, você tem aí exatos 1 minuto para dar as suas considerações finais. Vamos lá. Um minutinho de considerações finais. Nesse um minutinho, eu gostaria de incentivar as pessoas que pensam em fazer residência de medicina de emergência, tá? Ainda existe um desconhecimento de várias pessoas sobre a residência, um mito da baixa qualidade de vida, um mito de que todas as especialidades vão colocar a mão no seu paciente, o mito de que o recém-formado pode fazer a mesma coisa que você. Então, são vários mitos que faz com que pessoas que têm vontade de fazer medicina de emergência muitas vezes desistam, ou pelo menos entrem com muito medo de fazer. Né? Então, a residência de medicina de emergência, ela chegou para ficar, está ficando cada vez mais forte, e cada vez mais os hospitais, os serviços de pré-hospitalar conseguem perceber o diferencial desse profissional e por isso que está sendo tão rapidamente valorizado. E aí eu também me coloco à disposição caso tenha pessoas com vontade de prestar, com dúvida, medo, pode entrar em contato comigo.
Muito bom. Sigam o Dr. Vitor no Instagram, @VictorVecchia. Me sigam também, Mário Jorge Kodama. E vou fazer um convite rapidamente aqui, dia 24 de fevereiro, às 20 horas, Masterclass. Convido vocês para minha aula sobre choque, manejo do choque hemorrágico no trauma, condutas que a gente deve fazer para reconhecer, tratar através de problematização. Então, convido todos, Masterclass APH, 24 de fevereiro, às 20 horas. Convido a todos aí, só me seguir no Instagram para saber os passos, entrar no grupo, receber as informações. Um grande beijo para os meus filhos, Mário Henrique, Maria, minha esposa Milena, e um beijo especial para minha querida amiga médica monstro sagrado, doutora Silvia Priscila. Saudades aí de você, uma pessoa que já estava aqui no SAMU antes de eu chegar, uma pessoa que tem um carisma e uma técnica enorme, faz muita falta aqui. Carlos Danilo, todo mundo aí que é aqui do SAMU de Jundiaí, os outros colegas, os amigos que participaram da live aqui conosco. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelo carinho, pela audiência, pelas perguntas. Também estou à disposição. Então, essa é uma primeira live de muitas que virão aí pela frente, sempre com um convidado bacana. Doutor Vitor, mais uma vez, obrigado, parabéns. O senhor hoje aqui para nós já é uma pessoa exemplar, uma pessoa que realmente nos traz muito orgulho, apesar de jovem ainda. Muito obrigado. Que você está no caminho certo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, professor. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite aí. Se cuidem, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.